Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. Nosso assunto de hoje é a tensão usada nas cordas quando você troca e coloca uma corda nova na sua raquete. Quando se fala em tensão da corda, algumas coisas são interessantes para a gente notar, principalmente entre os jogadores amadores. Muitas vezes acontece comigo de algum colega ter a sua corda quebrada enquanto está jogando e ele então traz a raquete para mim e diz: olha, preciso que você troque a corda porque a minha corda quebrou. E aí então eu pergunto: qual é a tensão que você usa? E ele diz: não tenho ideia, não sei quanto que tinha, não sei porque eu deixei lá na loja e alguém encordoou para mim e eu não sei qual era a tensão. Isso acontece com mais frequência do que a gente pode imaginar, e essa falta de conhecimento da tensão que está sendo usada na corda da raquete pode trazer problemas, principalmente para o jogador recreacional, o tenista de final de semana, o tenista amador. Algumas coisas são importantes para a gente entender quando se fala a respeito da tensão utilizada nas cordas. A primeira coisa é que quanto maior a tensão, ou seja, quando você usa uma tensão mais alta, você aumenta o controle da raquete. Quanto maior a tensão, maior o controle, inversamente menor a potência. Mas há um detalhe importante nessa questão do uso de tensões mais altas. É que você não apenas diminui a potência, você também diminui o conforto que aquela corda proporciona. Ou seja, uma corda, a mesma corda, encordoada numa raquete com 60 libras, fica mais dura, ou seja, é menos confortável do que a mesma corda com 50 libras na mesma raquete. E, portanto, a tensão alta, não só ela aumenta o controle, diminuindo a potência, mas também ela reduz o conforto daquela corda. E aqui, quando a gente fala em conforto, nós temos que nos lembrar que hoje em dia se usa muito, ou a imensa maioria dos jogadores, no circuito profissional, alguns usam encordoamentos híbridos, mas mesmo assim a imensa maioria usa corda chamada copoly ou copolímeros. E entre os tenistas amadores, hoje também a corda mais utilizada, a mais comum, a mais frequente é justamente a chamada corda copoly. E por que eu estou falando dessa necessidade de entender a tensão? Porque as copolys, pela sua própria construção, elas são chamadas de monofilamentos, elas trazem uma característica interessante. A perda de tensão vai acontecendo lentamente numa corda copoly, diferente, por exemplo, do que acontece com as chamadas tripas sintéticas. Você encordou uma raquete com tripa sintética pela manhã, quando você pega a mesma raquete encordoada pela manhã, logo após o almoço, ela já teve uma queda substancial de tensão. Isso não acontece com a corda copoly. Ela vai perdendo tensão muito lentamente. E por isso, se você usar uma tensão alta numa corda copoly, a sua tendência é usar durante um período muito longo aquela corda com uma tensão muito próxima daquilo que você encordou nominalmente. E por isso é importante você evitar as tensões muito altas. E quando eu falo de evitar tensões muito altas, eu estou falando naquela faixa acima de 57, 58 libras. Isso é muito comum quando você usa, por exemplo, uma raquete de muita potência, uma raquete que solta muito a bola. É natural os tenistas que usam raquetes que soltam muito a bola terem de usar uma libragem um pouco mais alta, justamente para controlar a potência daquela raquete. Ela solta demais e aí, para não perder controle, acaba aumentando a tensão da corda e aí você tem um casamento perigoso
Normalmente uma raquete de alta potência tem uma rigidez alta e com uma corda com tensão muito alta, a tendência é ficar ainda mais dura, podendo gerar problemas para cotovelo, punho e ombro. Veja, então você vai dizer assim, então não dá para usar uma corda mais alta ou com uma tensão mais alta numa raquete de potência? Eu diria para você que é mais interessante você procurar uma corda copolímero que segure mais a bola, que solte menos a bola, que naturalmente pela sua construção e pela sua maneira de ser fabricada, ela dá maior controle para que você possa usar uma tensão um pouco mais baixa e evitar problemas de ter um setup muito duro, o que pode gerar lesão. E você já deve ter percebido, isso é muito comum nas raquetes. Essa minha aqui não tem porque ela é um modelo experimental, mas as raquetes costumam trazer uma medida, um limite impresso no coração, dizendo ali qual é a tensão mínima e qual é a tensão máxima. Você pode, com a maior tranquilidade, usar daquela medida mais alta para baixo, inclusive passando abaixo da medida mínima especificada na raquete. Nunca passe acima, porque isso pode fazer com que você perca a garantia da sua raquete, porque você está usando uma tensão não indicada para ela. Mas abaixo você pode. Por exemplo, se você tem uma raquete que prevê um range, que é a expressão que a gente usa, de 50 a 60 libras, você pode perfeitamente usar menos de 50, que não vai prejudicar em nada a estrutura da sua raquete, e com o desenvolvimento das cordas atuais, você pode ter ainda assim um bom controle, um bom conforto com uma corda Coppoly, sem que você esteja dentro daquele range de 50 a 60. A minha dica para você é, se você está acostumado a usar uma libragem mais alta, vá abaixando lentamente. 1 libra, 2 libras, mais uma, mais duas, e vai, na medida em que você vai percebendo que a sua corda já não dá mais o controle necessário, procure uma outra corda, uma corda que te dê maior controle e você vai podendo baixar a sua libragem. Hoje é muito raro você encontrar quem use 60, 62, 65 libras, como se usava, por exemplo, na época de Borg, na época do próprio Pete Sampras, que usava 70 libras na sua raquete, embora fosse uma corda de tripa natural, ainda assim uma libragem hoje absolutamente fora de moda. Então eu diria para você, procure ir baixando com calma, aos poucos, lentamente, para que você tenha ainda assim um bom controle e você tenha maior conforto, principalmente porque as cordas de Coppoly perdem tensão muito lentamente. E lembrando também que se você mora num lugar em que há muito calor, é bom lembrar que no verão a perda de tensão é maior do que no inverno. Então se você joga, por exemplo, como eu, que jogo numa cidade à beira do mar, é bem provável que você enfrente o verão mais quente do que em outras regiões. Se você usa ou você joga numa região como essa, você pode ir mudando a tensão com mais calma, sabendo que no verão você vai perder mais tensão do que quando as temperaturas são mais baixas, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui e espero que você possa ter entendido um pouco a respeito da tensão usada nas cordas da sua raquete. Um abraço a todos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça aí a sua inscrição na parte de baixo do nosso vídeo, acione ali o sininho para que você possa receber as informações assim que houver vídeos novos no nosso canal. Abraço!